Olá, queridos a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais juntos, um pedacinho da minha história. E nos vídeos anteriores, nós paramos no momento do casamento que Deus me presenteou. Mas no intervalo, antes desse casamento, média de 3 meses, vai acontecer uma das fases mais difíceis da minha vida, na qual eu mais cresci e mais aprendi. 17 de abril de 2010 foi o dia escolhido para o meu casamento. Até então, tudo perfeito. Mesmo sem ter condições, nós estávamos indo atrás. Eu e mamãe, lembro-me de algumas vezes nós pegarmos uma sombrinha debaixo de uma chuva, caminharmos lugares longes para ver ornamentação, para passar no rapaz que fazia as fotografias, para olhar os vestidos. E nós andávamos muito aquela cidade, não tínhamos o carro e nós andávamos nós duas conversando. Ela estava irradiante, parecia mais feliz que eu de estar me casando. E assim foi, os dias foram passando, isso final do ano de 2009, nós estávamos organizando e de repente ela começa a se sentir mal. E eu me lembro de sair para pregar e o meu ministério estava bem, muito bem. Dentro do campo de Itapuranga eu já era muito conhecida, muito honrada. Cada pastor, eu aproveito essa oportunidade para louvar a Deus por cada pastor daquele campo. Na pessoa do pastor presidente, pastor Odilon, que abriu as portas para mim e faz isso para inúmeras pessoas. Eles não têm medo de deixar crescer. O campo todo abraça o ministério de uma forma maravilhosa e eu aproveito esse vídeo para louvar a Deus pela vida do pastor Odilon e na pessoa dele todos os pastores do campo de Itapuranga, em especial aos da minha época e os de agora, que agora tem permitido a minha irmã Mirelle Camargo crescer no ministério da mesma forma que eu cresci há alguns anos atrás. Lembro-me então de estar naquele ministério, todos os fins de semana tinha agenda, nos meios de semana, e minha mãe me acompanhava em algumas, ela se assentava logo nos primeiros bancos, os olhos dela brilhavam em me ver ministrar e os meus brilhavam mais ainda de ser um orgulho para ela, porque por anos eu fui decepção. Então sempre que eu tinha a oportunidade eu dizia: mãe, vamos com a gente. Meu esposo, na época noivo, me levava e ela ia comigo. E assim eu estava desenvolvendo o ministério. Mas lembro de ir pregar em uma das igrejas e Deus toma alguém lá e diz assim: filha, as tuas mensagens compraram uma guerra, mas não se preocupe, eu vou guerrear contigo. E naquela época, ou pelo menos naqueles 5 dias sequenciais de ministração, eu estava ministrando com o tema adoração. Adoração acima de tudo, adoração quando perder, adoração quando doer. Era sobre isso que eu estava pregando. E eu lembro de Deus dizer assim: eu guerrearei contigo. E essa palavra ficou no meu coração cravada. Eu fui para casa. Eu não sabia como seria a guerra, eu não sabia o que Deus estava reservando para mim e o que Ele iria permitir eu passar. Mas eu estava vivendo uma fase de perfeita intimidade, então eu fui para a oração. Minha mãe adoeceu de uma hemorragia muito forte. E eles precisavam fazer uma cirurgia para a retirada do útero, para tentar parar aquela hemorragia, mas ela não podia ir para uma mesa de cirurgia enquanto não estivesse forte fisicamente.
Então ela tomava bolsas de sangue, perdia sangue, bolsas de sangue, perdia sangue. Lembro de um dia receber um convite para pregar em uma vigília da mocidade, em Itaporanga mesmo. Então passar no hospital para vê-la depois da faculdade, antes de seguir para a vigília. E quando eu cheguei no hospital, estava um alvoroço de médicos e enfermeiras correndo, e eu lembro de chegar então na porta da sala onde ela estava, e ela debatia-se, ela pulava na cama, o corpo pulava na cama, e os médicos segurando e aplicando medicação. Minha avó estava lá naquele dia visitando ela, estava sentindo mal, minha tia, minha irmã estava sentada do lado de fora do hospital em prantos. Os médicos corriam e eu vi nos olhares dos médicos a aflição. E eu parada na porta da sala, do quarto onde ela estava. E eu disse: Deus, eu preciso ficar aqui. Eu preciso estar aqui porque eu tenho que dar apoio, eu tenho que ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. A minha mãe está morrendo, Deus. E me lembro do Espírito Santo me levar a um dia na área de casa. No início do ministério, nas primeiras pregações. Um dia de consagração, eu saí pro lado de fora de casa e lembro-me de olhar para o céu e dizer: Deus, se o Senhor me levantar nesse ministério, se o Senhor quiser fazer da minha vida coisas extraordinárias, Senhor, eu vou fazer um voto aqui. Isso olhando para o céu naquele dia. Eu disse: Deus, quando eu estiver viva e com saúde, não haverá nada que vai parar a minha voz. E se o Senhor for comigo, eu ministrarei em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando o Espírito Santo me fez me ver do lado de fora da área da casa, naquele dia, Ele não precisou me dizer mais nada. Eu disse: eu estou indo ministrar. Depois me liguem, por favor. Só Deus sabe como eu virei as costas para minha mãe naquele leito de hospital, naquele dia. Queria eu que ela estivesse comigo, queria eu que ela estivesse orando enquanto eu estivesse ministrando, porque ela ficava assim. E eu fui. Lembro de chegar na vigília e pregar Abacuque. Mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja ovelha, mesmo que não haja gado, todavia, eu me alegrarei, eu exultarei, eu adorarei e eu pregarei. Lembro de terminar a ministração e durante a ministração Deus arrebatou alguns jovens ali. Deus batizou. Foi tremendo. Foi tremendo o que Deus fez naquela vigília. E eu mal pude esperar entregar a minha oportunidade e eu me retirei um pouco afora da igreja e fiz uma ligação e o meu tio atendeu e ele disse assim: sua mãe está dormindo, menina. Sua mãe está dormindo. Logo depois ela recebeu alta e foi para casa. Ela foi só se recuperando, voltando à cor, e eu fiquei tão feliz, sabe? Eu disse: oh Deus, obrigada. A virada do ano, ela passou bem.
e ela estava praticamente curada. A hemorragia tinha estancado e nós estávamos radiantes de alegria. Foi o início de ano de 2010 maravilhoso para nós. Meu casamento estava chegando. As ministrações não paravam. Minha mãe me acompanhava. Eu estava muito feliz naquele ano. Eu sentia que aquele ano seria para mim um ano de decisão, um ano de mudança. 2010 estava sendo esperado e o meu espírito e a minha alma esperavam por aquele ano. E foram os primeiros dias do ano de 2010 maravilhosos. E eu vou dividir esse vídeo agora na parte 2, para que ele não fique tão extenso, tá bom? E você já desliga esse vídeo e já parte para o outro, porque eu preciso continuar falando com você.